amores, como vocês estão? Tudo joinha? Se inscrevam no canal, deem os likes de vocês e façam tudo o que vocês sempre fazem. Se você, caso não seja inscrito e afins, né, faça tudo isso aí. Beleza? Gente, estou na casa da minha mãe, por isso que o cenário está mais bonito, tá diferente. Aquelas, né, louca. Hoje eu vou falar com vocês sobre novela. Eu tive a trabalhar com isso, gente. Eu tive a trabalhar sendo crítica de novela. Vou falar sobre algumas novelas que eu assisti na Record. Vou falar sobre algumas novelas que eu gostei, o que eu gostei, não gostei, afim. Eu vou fazer 2 vídeos assim. E o primeiro vai ser só de novelas bíblicas que eu assisti na emissora. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu assisti, na verdade eu já tinha assistido algumas séries bíblicas da Record. Mas quando eles começaram a fazer novelas bíblicas, eu assisti boa parte dela. Eles começaram com a novela Os 10 Mandamentos. Foi uma novela inovadora, né? Foi uma coisa bem inovadora, porque fazer novela bíblica é muito desafiador. Você não pode, por conta de ser uma novela, você não tem como focar só na história bíblica. Você tem que ter todo um contexto de novela, o enredo certinho. Então você tem que ter vilões, você tem que ter casais, né? O amor ali, enfim. Você tem que pegar o negócio ali para fazer uma novela. E eu, como sou noveleira desde criança, né? Então eu gosto muito de assistir novela, assisto várias novelas. Então eu senti isso, né? A novela tinha isso. Tinha o mocinho lá, que era Moisés, e tinha Ramsés, que era praticamente irmão de Moisés, e enfim, que Ramsés depois se tornou, tipo, o maior inimigo de Moisés, e eles ficavam meio que brigando por Nefertari, acho que era isso, que se casou com Ramsés, mas na verdade ela amava Moisés, o rolo todo. Quais são os pontos positivos e negativos? Bom, positivos é que dentro do contexto ali da Bíblia, até que eles contaram tudo, ok, certinho, beleza. Pontos negativos. A chamada barriga. Ju, o que é barriga? Barriga é quando o autor começa a encher a história de outras histórias, a história, né, enfim, a novela de histórias que não tem nenhuma importância, que não fazem sentido algum e é só pra encher. Então, você vai colocando barriga, e aí surgiram vários personagens completamente desnecessários, várias coisas totalmente desnecessárias, que até fazia algum sentido depois, porque eles começaram a trazer um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista olhando ali aquele povo que estava sofrendo, os hebreus, a história de vida de cada um. E isso é muito válido, a Bíblia não fala isso, mas assim, é legal você imaginar, a gente que é artista, às vezes para fazer uma peça de teatro, tudo, a gente tem que fluir um pouquinho e pensar, tipo, como é que aquele povo vivia? O que será que aquele povo sentia? Tinha algumas pessoas que tinham muita fé, outras já estavam com a sua fé totalmente balançada ou sem fé, só que começou a encher. E aí os acontecimentos bíblicos que eram importantes foram ficando de escanteio. E aí eles fizeram os 10 mandamentos 2, a continuação, com muita barriga também, mas até que foi. Um acerto que eu acho, né, assim, que a Record teve foi dar continuidade, emendar mesmo a Terra Prometida com os 10 mandamentos, porque a história de Josué continua a história de Moisés, a história do povo e tudo mais. Se os 10 mandamentos teve barriga, a Terra Prometida foi o ápice de barriga. Gente, o auge, entendeu? Foi muita barriga mesmo, muitas histórias desnecessárias, muitos personagens completamente desnecessários, e toda a parte bíblica foi sendo deixada para trás. E não só isso, eles fazem isso de uma forma em que tem um determinado momento em que a história precisa terminar. Falta muitos acontecimentos bíblicos para serem contados. Então eles vão correndo, atropelando tudo, você já não entende mais nada. Graças a Deus, eles começaram a colocar referências bíblicas. Conforme as cenas bíblicas acontecem, eles colocam a referência bíblica no cantinho da tela. Isso é muito bom. Mas assim, uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não lê a história, tipo, que nunca ouviu falar, só por alto, assim, ela acaba acreditando que tudo aquilo que tá na novela é verdade. Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado.
né? A outra novela bíblica que eu particularmente assisti e amei, e pra mim foi uma das melhores, foi a novela Jesus, né? Pra mim foi melhor em tudo, escalação do elenco, a forma com que a Paula Richards criou os personagens, fez esses personagens permanecerem na história, porque Jesus, a história de Jesus tem muitos acontecimentos, muitas pessoas, né? Tipo, tem os discípulos, tem as pessoas que são curadas, tem os fariseus, tem isso, tem aquilo. E ela fez de uma forma em que ela conseguiu deixar um elenco fixo, e esse elenco fixo, ele era o elenco que vivia todas essas coisas. Então, tipo assim, não tá na Bíblia, por exemplo, que o discípulo de Jesus lá, Judas Tadeu, era o cego que Jesus colocou lá a lama nos olhos e pediu pra lavar no tanque. Não, isso foi criação da Paula. Porém, é aquilo que eu tô falando, tipo, pra ser uma novela, você tem que ter um elenco fixo. Então, pra ela não fazer uso de muitas pessoas aleatórias, sem história, sem início, meio e fim, ela pegou o personagem do futuro discípulo de Jesus, Judas Tadeu, fez ele ser cego, fez ele ser curado por Jesus, e aí ele passou a seguir a Jesus como discípulo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Leiam a Bíblia, por favor, né? E ela mesma, graças a Deus, como autora, ela tinha esse cuidado de falar que alguns personagens ali foram criação, outros... Ela fez com que aquele personagem tivesse aquele tipo de doença para não perder esse personagem. Enfim, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu já falei sobre a novela Jesus, então eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês assistirem. E então foi, para mim, uma sacada muito genial e eu particularmente gostei muito de toda essa composição. Claro que teve muitos casos de milagres que foram figurantes, que foram atores, que fizeram por um determinado tempo, 5, 6 capítulos, depois foram curados e vazaram, tipo, mudaram, né, de vida lá na história e pronto, acabou. Beleza. Mas foi muito interessante isso. Me lembrou muito uma peça que a gente fez na igreja, que era pantomima. E cada um de nós, a gente era todos os personagens da história de Cristo. Então, às vezes, a mesma pessoa que fazia Cristo de um lado era a pessoa que fazia um cego que era curado do outro. Tipo, era muito interessante isso. Enfim, 2 novelas que eu não entendi. Enfim, o Rick e Lázaro tá passando agora na reprise, eu tô assistindo, mas assim, eu não quis assistir na época porque eu não tinha entendido nada, gente. Pegaram uma parábola de Jesus e fizeram uma novela. Se fosse eu, particularmente, se eu fosse a dona Paula Richards, que acho que foi ela que escreveu também o Rick Lázaro, eu pegaria essa parábola, faria uma novela nos tempos atuais, mas sem dizer que era uma novela bíblica. Eu pegaria a parábola e adaptaria para os dias de hoje sem dar vestígio algum que é alguma coisa bíblica. Eu criaria um roteiro em cima dessa história. Mas aí ela criou isso lá na época de Daniel, Jeremias, Ezequiel, bagunçou todas as histórias. Gente, confuso. Você vai ficar confuso comigo falando e vai ficar confuso assistindo também. É muito legal porque abordou várias histórias de vários profetas e afins de uma vez só, mas é muito confuso porque o Rick e Lázaro é uma parábola e não significa que a parábola verdadeiramente aconteceu. Então eu faria isso. Eu faria igual, tipo, quando a gente faz peça de Filho Pródigo. Colocaria tudo para os dias atuais e faria. E quem conhece a história, beleza, saberia que era, tipo, é uma coisa bíblica. Quem não conhece, vai passar despercebido, talvez fique curioso, talvez vá ler, vai pesquisar na internet, sei lá, para entender o que é. Enfim, aguçaria um pouco mais a pessoa. Eu particularmente faria assim. Mas, em compensação, os atores de O Rick e Lázaro são muito bons, sem exceção. Todos eles são maravilhosos. Em seus devidos personagens, são muito bons. E para terminar, eles fizeram uma macrosérie de Jezabel Record. Mano, enfim, eu não assisti porque eu falei, mano, pra quê? Por que raios vai fazer uma coisa de Jezabel? Justo Jezabel, demônia. Mas enfim, fizeram lá de Jezabel. É legal, porque conhece as histórias dos profetas também, Elias e Eliseu. Pra mim, o maior presente da macrosérie, eu não assisti tudo, tá? Eu assisti lá no finzinho já, porque eu assisti a Topíssima, que era a novela que antecedia Jezabel.
E aí eu ficava com preguiça de mudar ou ir estudar, ia fazer alguma coisa, a TV ficava ligada e eu acabava assistindo uma coisa ou outra. Eu, particularmente, pra mim, o maior presente que me deu Jezabel foi ver Iano Salomão, que fez João Batista em Jesus, atuando como Elias. O Iano é ótimo, ele é um ótimo ator, ele é um ser humano muito incrível e pra mim valeu muito a pena ver ele em cena. A atriz que fez a Jezabel, ela também fez muito bem, mas enfim, a macrosérie em si não entendi, acho que fizeram só por causa do negócio lá do empoderamento feminino, né, de ter uma protagonista mulher, como a Bíblia não tem muitos casos, assim, tipo, de mulheres, né, tem Esther, mas a primeira série que eles fizeram lá atrás foi a minissérie de Esther. Eles queriam fazer uma coisa assim e colocaram uma negra pra fazer Jezabel, tudo muito válido pros dias de hoje, não tinha sentido, né, não precisava. Mas enfim, os atores também, não sei, eu assisti muito pouco pra poder comentar, então eu nem vou falar, não vamos julgar a atuação das pessoas, mas não me atraiu tanto. Então, pra mim, dentre todas as novelas bíblicas, a melhor mesmo em questão de efeitos, atuação, história, todo o enredo, tudo, os núcleos muito bons, núcleos de humor, núcleos de drama, núcleos, enfim, com tudo, e que ao mesmo tempo soou muito atual, porque tratou sobre depressão, pessoas que se automutilam, tratou sobre não julgamento, independente do que a pessoa seja. Enfim, pra mim foi a novela Jesus. Eu ganhei muitas amizades também com essa novela, tanto de atores quanto de público, né, fãs e afins. Então, pra mim, a novela Jesus foi uma das melhores. E é isso aí. Em breve eu faço um outro vídeo falando das outras novelas da Record que eu estou assistindo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e tamo junto. Você já assistiu alguma novela da Record? Que novela você mais gostou? E se vocês quiserem, eu também posso fazer vídeos de novelas da Globo que eu mais gostei. E é isso aí. Um beijo e tchauzinho!